Oi galerinha, na aula de português de hoje nós vamos aprofundar o assunto de pontuação. Ou seja, você perceber desde o começo do ano que nós estamos melhorando a nossa maneira de escrever textos, de escrever frases. E hoje a aula é muito importante porque a gente vai aprender como se pontua a nossa frase, a nossa redação, para que ela fique mais clara, que ela fique melhor de se ler, certo? Então, para hoje, nós vamos aprender 4 sinais de pontuação. Nós vamos aprender o ponto final, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação e a vírgula, tá? Então, presta bastante atenção para a gente entender. Vamos começar com o ponto final. O ponto final ele é mais fácil, esse rapazinho aqui, ó, o ponto final. O ponto final ele serve para marcar o final de frases, o final de orações. Você usa ponto final, certo? Então, todas as vezes que você começa um texto, que você vai escrever uma frase, que você termina, conclui a ideia, ponto final. Quando você vai escrever alguma mensagem, ponto final, lá no finalzinho, certo? O ponto final, ele dá a ideia de que terminou o assunto, que acabou ali. Nem que em seguida você comece um outro assunto, mas o ponto final tem essa característica. Ele é bem fácil de se usar. O outro ponto que se parece muito com o ponto final é esse rapazinho aqui, ó, que é o ponto de exclamação. O ponto de exclamação ele serve como ponto final, mas ele dá uma ênfase na frase que você está falando. Ou seja, ela se torna mais forte, é como se você estivesse falando com mais firmeza. Por exemplo, eu não vou, e ponto de exclamação. Aí dá uma ideia de que você está afirmando com bastante certeza que você não vai. Ele serve para dar uma entonação melhor no seu texto. Porque, por exemplo, nessa frase eu não vou, eu posso usar o ponto final. Mas com o ponto final ele dá uma ideia mais simples. Olha, eu não vou. Ponto final. Agora, se você quer dar uma força maior, eu não vou. Ponto de exclamação. Deu para entender a diferença do ponto final e do ponto de exclamação? Isso, todos os dois, eles têm um uso bastante parecido, mas um, que no caso é o ponto de exclamação, ele serve para enfatizar o que você está falando. E agora vem para outro ponto, outro sinal de pontuação, que esse também é muito fácil, que é o ponto de interrogação. O interrogação, esse rapazinho aqui, ó. O interrogação, ele serve para fazer perguntas ou em frases interrogativas, frases que você leva uma pergunta. Então, toda pergunta exige um ponto de interrogação. Se não tiver, não é interrogação, então não é pergunta, certo? Uma curiosidade que existe é quando um ponto de exclamação se junta com um ponto de interrogação. Professor, e existe isso? Existe. São em frases em que você afirma e ao mesmo tempo você pergunta. Sabia que existia essa frase, esse tipo de frase? Por exemplo, se eu digo para vocês, cheguei na sala de aula e disse, está todo mundo reprovado. Aí você, daquele susto, você diz, reprovado? Você está afirmando e está perguntando ao mesmo tempo. Nesse caso, nós usamos o ponto de exclamação e o interrogação. Professor, ainda não entendi direito. Então vamos lá. Se eu vou citar um outro exemplo. Se eu digo, olha, o preço do arroz aumentou. Aí, aumentou? Você sabe da informação, porque eu já estou lhe dizendo. Então, exclamação. Mas ao mesmo tempo você questiona essa informação. Interrogação. Então fica o ponto de exclamação junto com a interrogação. Deu para entender até aqui? Agora, antes de começar a vírgula, eu vou passar um videozinho para vocês para a gente ver qual é a importância da vírgula no nosso texto, tá? Então se prepara aí. A vírgula. A vírgula pode ser uma pausa ou não. Não, espere. Não espere. Ela pode sumir com seu dinheiro. 23,4, 2,34. Pode ser autoritária. Aceito, obrigado. Aceito, obrigado. A vírgula pode criar heróis. Isso só ele resolve.
Isso, só ele resolve. E vilões. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Ela pode ser a solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. A vírgula muda uma opinião. Não queremos saber. Não. Queremos saber. Uma vírgula muda tudo. Voltamos, nosso vídeo bem interessante, bem legal, não é? E aí a gente vai trabalhar, a vírgula ela serve para muitas coisas e tem várias regras. Mas hoje nós vamos trabalhar em 3 regras para a vírgula. A primeira regra é para isolar o termo de chamamento ou vocativo, vou já explicar como é isso. A segunda, para isolar um termo explicativo. E a terceira regra, que é para separar termos enumerados. Professor, não entendi nada. Mas vamos com calma. Vamos para a primeira regra, que é a regra para isolar o vocativo, ou um termo, que é um termo de chamamento. Professor, vocativo, termo de chamamento, não estou entendendo nada. Calma. Por exemplo, quando eu digo mamãe, quando eu digo o nome de alguém, por exemplo, Marcos, Aline, todos esses termos, eles servem para um chamamento, ou seja, é um nome que eu dou para alguém. Quando eu digo professor, quando eu digo aluno, quando eu digo diretor, todos esses também são termos de chamamento, porque aí eu chamo aquela pessoa por esse termo, assim dizer, de um jeito mais simples. Então, quando esses termos aparecem, eles precisam ser isolados por vírgula. Então, quando eu digo, por exemplo, hoje é aniversário do aluno João. Quando você diz, João, parabéns. João, vírgula, porque João é o vocativo, é o termo de chamamento. Vírgula, parabéns. E aí eu boto uma exclamação também, que é aquele que a gente aprendeu alguns minutos antes. Certo? Então, para isolar o vocativo, eu uso a vírgula. Deu para entender essa regra? Agora vamos para a segunda regra, que é isolar um termo explicativo dentro de um texto. Professor, que palavra difícil. Termo explicativo, o que é isso? Explicativo vem de quê? De explicação. Ou seja, é quando eu dou uma explicação sobre alguma coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Maria, a moça que faz bolo, fez um bolo para a gente. Então, preste atenção nessa frase. O que é que está explicando? Maria, a moça que faz bolo, fez um bolo para a gente. O que está explicando aí é quem é a Maria. Maria, mas quem é essa Maria? A Maria é aquela que faz bolo, porque tem inúmeras Marias. Mas não é qualquer Maria, é aquela Maria que faz bolo. Essa partezinha aqui é explicativa. A que faz bolo, ela tem que vir entre vírgulas, porque aí eu estou isolando o termo explicativo. Professor, ainda está um pouco confuso. Nós vamos para outro exemplo. João, o aluno mais quieto, tirou nota boa. Qual é o termo que está explicando aí nessa frase? E isso, o aluno mais quieto, porque está dizendo quem é o João. Esse, como é explicativo, tem que vir entre vírgulas, ou seja, vírgula no começo e vírgula lá no fim. Certo? Esses são os 2 usos da vírgula. Agora vamos para o terceiro, que é o mais fácil. O terceiro é para termos que são enumerados. Por exemplo, fui à padaria, comprei pão, manteiga, ovos e leite. Veja que tem vários termos que eu comprei na padaria. Então vamos lá. Fui à padaria, comprei pão, vírgula, ovos, vírgula, manteiga, vírgula, e leite. Ponto final. Percebem que a vírgula é para isolar os termos que são enumerados. Ok? Esse é o uso mais comum da vírgula. Então, 3 usos. Vamos lá revisar. O primeiro, para isolar o vocativo. Vocativo vocês aprenderam que é o quê? É um termo de chamamento. É o nome que eu dou para alguém. Certo? Segunda regra, para termos explicativos, certo? Onde na frase você vai explicar alguma coisa, bota entre vírgulas. E o terceiro uso, para coisas enumeradas, ok?
E aí a gente termina a aula de pontuação. Espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, pode deixar a pergunta aqui nos comentários, tá certo? E até a próxima aula. Tchau, galerinha!